malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos muito apaixonados pelos jogos de tabuleiro, muito faladores e que já vos faz companhia já há muito tempo nestas conversas muito divertidas. O meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, viva, Miguel. E Bruno Maciel. Viva, Bruno. Olá, Marco. Olá, pessoal. Viva, viva! Hoje temos um episódio centrado no que a Covid-19 e até a crise dos contentores está a ter sobre a indústria que nós tanto gostamos. Falaremos sobre várias coisas, entre as quais a inevitável aumento dos preços dos jogos de tabuleiro e a razão porque está por detrás desse aumento. Estará a indústria numa encruzilhada? Será algo passageiro? Iremos partilhar as nossas opiniões, alguma esperança também, de alguma forma, e tentar dar alguma luz, ou shed some light, como dizem os ingleses, sobre o que é que está realmente a acontecer e o que nos apercebemos que está a ser uma dificuldade que esta indústria está a passar neste momento. Comecemos então o episódio de hoje e vamos então falar sobre este tema e o que é que está a passar com esta indústria. Se ainda não leram já agora, e fica a curiosidade, faço a publicidade que o Bruno vai ser muito modesto para não o dizer, mas ele tem um artigo muito bom já publicado no site do Meus Jogos, exatamente sobre este tema. Por isso hoje temos um convidado especial, fantástico, que é Bruno Maciel, nosso especialista sobre o incremento de preços de jogos de tabuleiro e tudo o que tem a ver com containers. Ai, estás a pôr a fasquia muito lá em cima, mas tudo bem. Vamos, para os efeitos do episódio, podemos chamar especialista nessas coisas todas, mas não sou. Se já passaste mais do que 5 minutos a olhar para isto, és um especialista. Isto é assim que funciona no mundo de trabalho. É assim que funciona. No mundo de trabalho é assim. Já olhaste para isto? Já escreveste um artigo? Já és um especialista. Pronto, está bem. Mas estamos aqui a falar do artigo, malta. O link está aqui na descrição. Deem uma vista de olhos se quiserem ver o artigo. Está muito bem escrito já agora, Bruno. Muito obrigado. E é um bom complemento a este episódio, eu acho. Bruno, queres dar assim uma visão assim alto nível então sobre o tópico aqui à nossa malta? Sim, claro. Não vou detalhar muito, para quem quiser saber mais, que vá ver o artigo que eu escrevi. Mas assim de uma forma muito resumida, acho que não é novidade para ninguém que o Covid, a pandemia, afetou-nos a todos, quase todas as atividades comerciais no planeta. E em relação aos jogos de tabuleiro, o que é que está a acontecer? Para quem não sabe, mas fica a saber, o grande centro de produção dos jogos de tabuleiro, como quase tudo aquilo que consumimos, pelo menos nós ocidentais, é feito na China. E na China, depois do Covid, como quase todos os países, quando se fecharam para se protegerem, não é? A produção parou, houve muita gente que teve que ir para o desemprego, houve muitas indústrias que tiveram que cortar, e não foi ao mesmo tempo que todos os países depois voltaram a abrir as portas ao comércio internacional, mas também pouco faltou, porque quando um começou a abrir, passado algumas semanas começou a abrir outro país e às tantas todos os países abriram e gerou-se um fenómeno que foi o excesso de procura. O problema foi o excesso de procura. Toda a gente, vários países do mundo, querem mais do que aquilo que a China pode exportar. Os contentores não são muitos e acontece que, por não serem muitos, os contentores existentes começam a aumentar de preço. Isto é a lei do mercado, da oferta e da procura. Quando um produto está escasso e tem procura, o preço aumenta. Neste caso, os contentores, para terem uma ideia, tinham um valor fixo. As empresas que traziam os jogos da China tinham um preço fixo por contentor que, com a pandemia, triplicou o seu preço. Portanto, para terem uma ideia, não é só um contentor. Estas empresas mandam vir vários contentores, porque não é só para a Europa, é para as Américas, para as Oceanias, portanto, é para todo o mundo, mesmo para a África, também tem mercado, e são mesmo muitos contentores, e isto vezes 3 por cada contentor são prejuízos enormes para as empresas. Que tipo de impacto é que isto vai ter depois sobre o consumidor? Acho que é óbvio, se as empresas têm um custo maior para trazerem os jogos para os países que querem estes jogos, obviamente que depois esse custo também vai ter que se refletir no preço final, e apesar de não termos ainda a certeza que se os jogos que neste momento que nós já achamos caros, se já estão a ser refletidos estes problemas, porque é verdade que os jogos já têm aumentado de preço já há algum tempo, a verdade é que daqui para a frente a tendência será que os preços aumentem ainda mais.
A curva que eu tenho acompanhado tem sido sempre a crescer, ainda não mostrou sequer tendência de crescer desde janeiro do início do ano e pronto, e é como tu disseste, 3 vezes mais. Tentando ser assim, se calhar, dividir um pouco o problema, a realidade existe. Produzir um jogo, na minha opinião, tem se calhar 4 fases, vamos dizer assim. Vamos começar por 4 e já dividimos algumas delas ainda mais, mas tem a parte da construção conceptual, que isso é o designer e o criador em si, não é? A parte toda visual, toda a parte dos componentes, tudo conceptual, que até de vez em quando podemos fazer virtual ou não, pronto, e tem aí um custo associado a pagar pronto, as pessoas que trabalham para fazer isso. A partir do momento em que temos isso, e já estou a incluir aqui os testes e tudo, por isso é que eu digo, pronto, temos aqui toda esta parte até pré-produtiva e depois temos a parte da produção. O segundo custo grande é produzir um jogo. Produzir um jogo precisa de escala, não é? Porque senão ninguém mexe uma fábrica para fazer uma cópia. Fazem uma cópia para fazer milhares de cópias. E aí vamos, a China, se calhar, quando é escala, a China em tudo. Claro, componentes eletrónicos, que bate sempre, não é? Pronto, tudo bem. Temos aí, então, estamos a poupar dinheiro em ir para a China. E já vão entender porque é que eu estou a partir disto, se calhar, um bocado. E depois o custo a seguir é o transporte. Ok, mandamos para a China, mas nós vendemos na China? Não. Estes jogos são europeus e estão a vender no mercado europeu. Se calhar também está lá parte da produção até feita em chinês ou em japonês para ficar lá. Pronto, porreiro, fantástico. Mas o resto é para a América, para a Europa, pronto, para o resto do mundo, no fundo, não é? para a Austrália. Ok, então depois temos um custo de transporte. E depois temos todo o custo de distribuição e revenda, não é? Depois localmente temos que fazer protocolos aqui, tem que dar dinheiro aos centros de distribuição, esses centros de distribuição depois têm que dar dinheiro aos Estados e a todas estas importações e tudo, nós também gostamos muito, não é? Pagar taxas de importação, é o sonho de qualquer pessoa, seja ele profissional ou pessoal, a mandar vir umas coisas de outro país fora do espaço Schengen. Por isso, a realidade é, tudo isto tem custo e tudo isto soma e depois chega ao fim e nós compramos um jogo de 40, 50 euros, 60 euros, ok? Mas lá dentro tem que incluir todo este custo. Eu, do research que fiz um pouco também aqui no preparar este episódio, o transporte como um todo, nesses 60 euros, por mais jogos que a gente consiga caber dentro de um contentor, nesses 60 euros, para contentores a custarem 6.000 euros, ok? Por mais jogos que vocês consigam pôr dentro do contentor, faz diferença. É uma produção, sem dúvida, matéria-prima, sem dúvida, e já podemos falar até sobre isso. Existe também uma grande crise de matéria-prima, na minha opinião, que podemos falar sobre ela, mas o transporte é uma fatia muito grande do custo overall da produção de um jogo. E por isso estamos a falar em um aumento de 3 vezes, só porque vamos poupar não sei quanto dinheiro do lado da China em fazermos isto na China. Eu não sei se isto continuar a crescer, se não vamos ter uma mudança drástica, de onde é que vamos... Já não compensa mandar vir isto da China. Sim. Porque se a China custa metade a produzir e depois eu vou pagar 5 vezes mais pelo contentor e pelo transporte, vai haver um momento onde as duas vão se interceptar, estas duas curvas vão se interceptar, já para não falar nos atrasos, que a gente nem tem falado ainda desse ponto, mas isto tem sido vergonhoso. Vergonhoso. Completamente vergonhoso. Então quem tem Kickstarters é vergonhoso. Miguel, não sei se tens também sofrido um bocado com isto e qual é a tua opinião deste split sobre, até no fundo, fazemos isto na China, não é? Olha, eu ia pegar precisamente nesse ponto dos atrasos, porque não sei se lembram, mas aqui há uns tempos houve um navio que ficou ali encalhado no Suez. É verdade. Durante uns dias e de repente aquilo atrasou tudo e mais alguma coisa, não é? Porque o navio ficou lá encalhado de uma maneira esquisita durante uma semana e durante uma semana havia filas e filas. Foi só uma semana, pareceu tanto mais. Foi, pareceu tanto mais. Foram 6 dias que ele ficou lá encalhado. O problema é que durante aqueles 6 dias houve milhares de navios para trás que ficaram lá a fazer filinha. Pronto. E muitos depois, deles deram a volta. Despache, muitos deles decidiram dar a volta. Isto é tão grave. Era aí que eu queria chegar. Ou seja, o tempo que tu demoras a passar o canal do Suez é X tempo. Imagina, um dia. Não é um dia, mas imagina que é um dia. O tempo que tu demoras a dar a volta à África toda não é um dia. Não é? Ouvi dizer, mas acredito que não seja um dia, que acredito que seja bem mais. Ora, se tu de repente tiveres não umas 1.500 navios a dar a volta à África num dia, porque aquela porcaria ali no Egito está congestionada porque houve um tipo que estacionou mal, não é? Estacionou em segunda fila. Steve Ord, ele, não é para esse lado, é o outro.
não, esquerda, não é essa esquerda. E eu tipo, pumba, pronto, já está. Exato. É tão simples como isto. Ora, de repente aquilo atrasa tudo, obviamente. Se havia lá algum contentor com jogos de tabuleiro, pois azarito, aquilo vai demorar mais um bocadinho, é verdade. Aquilo vai demorar mais um bocadinho. Para além do que, tu também estavas a falar aí num ponto que é, a China faz mais barato e se calhar vamos chegar a um ponto em que não é mais barato mandar fazer na China. É verdade, pode acontecer esse ponto, mas aí eu tenho outra pergunta, que é qual é o país que consegue produzir àquela escala e com um custo mais ou menos parecido a algures na Europa, por exemplo. Não há. O meu argumento, ou nos Estados Unidos. O meu argumento é que não seria... Porque tu aí, desculpa só interromper-te, porque tu aí tu tinhas que ter não uma fábrica na China, tu tinhas que ter provavelmente uma na Europa, algures dentro da União Europeia, ou do espaço Schengen, e tinhas de ter outra nos Estados Unidos. Sim. Em vez de ter uma, tinhas de ter duas. Isso existe na indústria automóvel, ok? Se tivesse escala suficiente, as coisas valem a pena. Sim, os automóveis são produzidos... Sim, mas quantos automóveis é que saem por ano? Pois, é isso. É? Precisas ter escala. Mas o outro ponto é que, eventualmente, eu duvido muito e espero mesmo que nós nunca tínhamos fábricas a produzir ao preço da China aqui na Europa. Não é esse o objetivo. Sim. Agora, o custo de transporte que é obrigatório e que tem que ser calculado, o custo de produção mais o transporte, dado que não vais vender isso naquele país. Por exemplo, se construísse na Europa, se calhar o custo de transporte já é uma coisa mais marginal, porque é o custo de distribuição, já não é um custo de transporte. Porque depois ainda temos esse, não é? Ainda temos que distribuir. Quando ele chega cá, aterra ali em Roterdão ou algum grande porto aqui dentro da Europa e depois dali vai ter que chegar à loja aqui em Lisboa, não é? Ou à nossa casa, se for um Kickstarter. Por isso, todas essas questões são necessárias. Existem outros custos que desaparecem, por exemplo. Se ele for produzido na Europa, já não pagamos dentro da Europa para fazer desalfandegamento destes bens, porque eles já estão a ser produzidos dentro da Europa, podem ser comercializados dentro da Europa. Por isso, eu acho que, eventualmente, com este custo sozinho pode ser suficiente para fazer uma inversão na indústria, na produção global. Eu acho que esse também é o medo da China. E a China vai estar muito motivada em não deixar que os custos de transporte também fiquem tão grandes. Certo. Por outro lado, não querem perder. Eu acho que eles não estão... Eu acho sinceramente que eles não devem estar assim tão preocupados, porque eles sabem que conseguem, porque eles sabem que ainda assim quem é que é maluco, entre aspas, o suficiente para estar a fazer fábricas aqui e ali e acolá, porque por alguma razão as coisas foram parar à China, não é? É verdade. Mas foi um erro, portanto, na minha opinião. Foi um erro crasso. Mas olha, é o que é. Anyway, mas... É o que é. Por alguma razão, os custos foram parar à China e a produção foi toda parar à China. Porquê? Porque era caro de manter fábricas na Europa e nos Estados Unidos. Pois era. Mas atenção, existem editoras, não são muitas, são até bastante poucas, que não têm a produção na China. Existem fábricas, sobretudo na Alemanha, que fazem o que se faz na China, mas a uma menor escala, a um preço que não é competitivo se formos comparar os dois, obviamente, mas há testemunhos, agora com esta crise, ouve-se toda a gente a falar deste problema. E quase toda a gente queixa, sobretudo aqueles que têm o centro de produção na China. Mas aquelas empresas que têm o centro de produção, seja nos Estados Unidos, estamos a falar do mercado americano, ou na Alemanha, do mercado europeu, dizem que não tem sentido tanto o problema que esta crise que se diz que é global. Portanto, o que o Marco está a dizer, por um lado, até faz sentido. Eu acho que algumas empresas vão pensar duas vezes sobre o que vão fazer a partir daqui. O futuro. Vamos continuar na China, vamos continuar a arriscar este tipo de situações, o Covid não vai desaparecer assim de um dia para o outro, e depois há variantes e mais variantes, nunca se sabe se daqui para a frente se não vamos ter que preparar novamente, e como é que vai ser o nosso negócio, porque existem muitas empresas que estão em risco de fechar, não é? E agora tem que se tomar decisões. Vir para a Europa pode ser uma das soluções. Se calhar produz-se em menor escala, reduz-se os riscos, é mais caro, os consumidores têm que estar preparados para isso, é verdade, mas eu concordo com o Miguel. Ainda assim, acho que o poder que a China já tem estabelecido em relação ao centro de produção é tão grande que é muito difícil ignorar a diferença de custos, mesmo com estes problemas. Sim, eu percebo esse ponto. E assim, a nível de custo de produção, eu mais uma vez, eu espero mesmo que a gente nunca tente entrar nesse mercado, porque esse mercado é um mercado de perder, ninguém ganha. A China também pode ter assim pode ter efetivamente algum poder estratégico a nível mundial por estar a ser o centro de produção do mundo, não é? Mas quem paga isto são as pessoas, não é? No final do dia. E já agora, só porque estamos a falar agora das fábricas, é engraçado porque uma coisa, o facto de algumas fábricas estarem
estarem sediadas na Europa, não significa que as matérias-primas venham da Europa. E tu tocaste num ponto interessante quando estavas a falar do preço das matérias-primas, porque até as próprias fábricas que estão na Europa estão muito dependentes dos custos das matérias-primas que não vêm daqui, não é? E sabem de onde é que vêm? Pronto, façam as contas, é só fazer um mais um. O problema não é o mesmo, não é na mesma dimensão, mas continua a estar na mesma origem. Portanto, tem impacto. Sim, é verdade. Por isso é que a China também não está preocupada. Exato. Ok, está bem, isto está a vir cá Está bem bater à feita do lado mesma. deles. Isto vem cá bater à mesma, tanto faz. Mais ou menos, a indústria do papel, no fundo, não é? Do papel, não, desculpem, da madeira, a nível mundial, efetivamente, também está em crise, já agora, para os nossos ouvintes que possam estar a ouvir. A crise não é só no transporte, temos uma crise também de produção de madeira para todo o mundo, e se vocês basta irem dar uma vista de olhos ao IKEA, que tem produção, que consome bastante da produção de madeira, e vocês veem que há muitas coisas que eles já têm falta, ok? Já há alguns artigos a falar sobre isso. A própria Navigator em Portugal também compra muito papel local, com muita madeira local, madeiristas locais, e mesmo assim começa a ser difícil. A produção de papel no mundo todo também sofreu um bocado, e nós estamos, basicamente, olhamos e o que é feito um meeple? Não é de plástico, é mesmo de madeira. E depois... mas tu queres ir por aí... As cartas... Não, mas é que... Sim, mas um meeple é feito de madeira, certo? Mas sabes de que é feito o plástico, não sabes? Certo, está bem, mas... Também não é muito bom. Não, mas não estou a dizer isso. Só estou a dizer porque efetivamente existe uma crise mundial desta matéria-prima. Quando tu olhas para a origem da matéria-prima, que é a madeira, vais ter problemas a fazer tabuleiros, vais ter problemas a fazer cartas, vais ter problemas a fazer player boards, as caixas que são em cartão. Por isso, está tudo, não é? É sempre a juntar. E são duas crises que estão a acontecer em paralelo e que, no caso, pronto, há indústrias que só são tocadas por uma delas, e no nosso caso acho que estamos a ser tocados pelas duas, pronto, pelas frentes todas. Na realidade, tudo o que está a correr mal, transporte, produção e matéria-prima, pronto, não podia ser. Este é o triângulo das Bermudas, não é? Quer dizer, está tudo a correr mal. E já também há bocadinho não tocámos neste assunto, que é mais um problema, porque os problemas isto depois é uma bola de neve. Isto começa aqui, mas não acaba aqui. Eu há bocadinho disse que há uma falta de contentores. Não só há falta de contentores, como os contentores que partem da China, eles têm que regressar. Eles têm que regressar a atividade tem que ser constante para que o negócio seja lucrativo. O que é que acontece? Manda contentores vazios, não é? Quer dizer, isso é uma perda de espaço. Para além disso, existem contentores que têm chegado à Europa. E o que é que acontece a esses contentores quando querem atracar nos portos? Muitas vezes não conseguem, porque existe, lá está, as tais filas, porque o boom, o negócio aumentou tanto, lá está, a procura aumentou tanto, a atividade aumentou tanto, que muitos destes barcos não conseguem atracar para deixar os contentores e para depois regressarem com os contentores para a origem. E o que é que as empresas que têm os contentores fazem? Que vão ficar com o custo durante 2 dias em que não conseguem atracar no porto. Quem é que vai arcar com estes custos? Neste caso, vou dizer que é o consumidor, porque vai ser refletir no consumidor, porque são as editoras que, à partida, vão ter que abrir mão de algum do seu lucro para pagar esse custo. E como é que eles depois vão compensar isso? Vão aumentar o preço dos jogos. Claro. E, por isso, acho que estamos todos a encaminhar neste sentido, que existe um problema, que depois dar origem a outro problema. Isto é uma bola de neve, mas depois quem vai sentir na pele vai acabar por ser o consumidor. Não só vai ter os jogos mais tarde a chegarem, porque os atrasos são evidentes, mas mais caros também. E então, daí estarmos a falar aqui numa crise que está para vir, já está, mas que ainda se vai acentuar, e vamos ver o que é que vai ser um jogo caro daqui para a frente, porque há uns anos atrás um jogo de 30 euros passou para 50, e nós, neste momento, se calhar já achamos que isto é normal, porque o hábito faz o monge, não é? Portanto, agora um jogo de 50 euros é um jogo de 50 euros, mas se calhar daqui a uns meses um jogo de 50 euros passa a 70. E nós começamos a pensar assim, caramba, isto há 3 ou 4 anos, o mesmo tipo de jogo era 30 euros. Como é que isto aumentou? Temos aqui um problema que vai gerar esta situação. Podem estar preparados, porque é uma questão de tempo. Os preços vão mesmo aumentar. A nível de Kickstarter, e pegando agora nesse ponto em particular, isso já está a acontecer. Eu acho que eu tenho Kickstarters que fiz bank durante a pandemia e já recebi as mensagens todas do aumento dos impostos por causa das importações, que
isto é outro problema de aumento de custos, porque decidimos começar a ser picuinhas na Europa com as entradas nas fronteiras, e a perda também do Reino Unido como hub foi complicado. Nem todas estas editoras barra criadores que estão independentes, que estão a fazer os jogos, conseguiram se adaptar, até porque, como tu disseste bem, a procura continuou a ser mais ou menos a mesma, o que quer dizer que eles, se quisessem agora ir para o hub da Alemanha, já não conseguiam, porque o hub da Alemanha se calhar rejeita, porque é normal, porque não consegue, não é? Quer dizer, não podem agora começar a dizer, olha, vou ali expandir o meu armazém ali para o lado e as minhas pessoas também, só porque agora vocês momentaneamente precisam da minha ajuda. A minha dimensão e o meu crescimento do ponto de vista de empresa não é nem sempre possível de ser adaptado à procura instantânea que o mercado está a dar. Isso é um problema. E já agora, até mesmo esse ponto, e eu acho que o Kickstarter em particular vai sofrer com isto, porque as pessoas agora perderam confiança. Exatamente. Eu acho que há muita gente que agora está a olhar para os Kickstarters e diz assim, olha, portes e preço total e não sei o quê, e está a ver se calhar um valor até se calhar um bocadinho acima, uma coisa que se calhar estava habituado a ver 40 euros, estava a ver 50 euros ali, já com portes e tudo. E você diz, será? Onde é que isto vai parar? É que daqui a um ano não sei o que é que vai ser. Eles vão se calhar me pedir mais 10 ou 15 euros por isto. Se calhar ainda vou ter que pagar a alfândega, que eu nem sequer sei quanto é que vai ser, porque eles nem vão conseguir e vão mandar aquilo e eu vou ter que mandar a chatear com a autoridade tributária para desalfandegar isto. E como é que vai ser isto? Tens razão. E isto, quem lança um projeto Kickstarter tem muito planeamento pela frente antes de lançar o projeto. Agora imaginem, antes de uma pandemia, tu lançares um projeto, tens que fazer contas à vida, tentares perceber o que é que vais gastar em distribuição, em transporte, em manufatura, bem, seja mil e uma coisas que tu vais ter que pensar. E tu dizes, ok, para este projeto avançar tem que ter X de dinheiro. É assim que funciona as plataformas de crowdfunding, e as pessoas lá põem o seu dinheirinho, e se aquilo depois se chegarem ao valor estipulado, se o valor for chegar ao valor estipulado, ao pedido, lá a produção avança, e à partida um projeto que não tem polémica funciona desta forma. Depois o jogo chega mais tarde ou mais cedo, mas chega, é assim. Sim. Agora imaginem, se a meio disto tudo tu já terminaste um valor, as pessoas já colocaram o seu dinheiro, já está financiado o projeto, e de repente 20 mil backers, não é? E de repente os custos aumentam em 3. Porque, não vou dizer em 3, mas pelo menos os custos que estavam alocados ao transporte aumentam em 3. E de repente aquele valor que tu tinhas, que dava e chegava para o projeto seguir sem qualquer tipo de problemas, neste momento se calhar já nem avança, porque não tens forma de fazer o jogo chegar ao consumidor, à pessoa que colocou o dinheiro. E tu falaste de uma coisa muito importante, que é a confiança. Uma das atividades que mais cresceu nos últimos anos foi as plataformas de crowdfunding, que estão a nascer quase como cogumelos. Nem todas são tão conhecidas, mas há umas que já vão começando a ter relevo. A própria legislação vai ter que ser mais assegurada e controlada em relação a isto. Porque, em relação à confiança, uma plataforma de Kickstarter, neste caso não é Kickstarter, mas crowdfunding, como é que consegue garantir que tudo aquilo que era uma norma, lá está, em termos de planeamento, a coisa é feita de uma forma e o consumidor sabe para o que vai, mete o seu dinheiro e a coisa funciona, e as coisas agora mudam a meio. E o mudar a meio, antes poderia ser má organização da pessoa, da empresa que realmente fez o planeamento, e neste momento está descontrolado. Nós agora estamos a falar em 3 vezes mais, mas isto foi um valor que nós estivemos a ver, estivemos a fazer uma pesquisa, mas se calhar ao dia de hoje, ou se calhar daqui a um mês, já não são 3 vezes mais, são 4 vezes mais, ou 5 vezes mais, porque isto todos os dias vai aumentando, a crise vai se agravando. Qual é que é o papel destas empresas de crowdfunding no meio disto tudo? Eu acho que a legislação tem que ser um pouco mais apertada para, obviamente, assegurar que as pessoas que entram para estes projetos ou que criam estes projetos também se sentirem confortáveis para aquilo que vão, e depois também devolver a confiança ao consumidor final, que neste momento, eu compreendo, Marco, porque basta ir às páginas dos projetos, daqueles que estão atrasados, daqueles que foram cancelados, etc., para ver a ira, a revolta das pessoas. E eu pergunto, a culpa é realmente de quem criou o projeto? Se calhar não, porque quando os criaram a coisa era completamente diferente. O mundo era diferente nessa altura. As coisas mudaram. E agora? Como é que é? Eu vou partilhar convosco aqui todos que nos estão a ouvir. Eu bancava Kickstarters assim com uma intensidade algo preocupante, vamos dizer assim, para mim próprio. E neste momento eu reduzi
na boa, para aí, em 80%, para 20% os Kickstarters que neste momento eu estou a bancar. Eu, neste momento, com a instabilidade que existe, eu prefiro esperar que eles cheguem a retail, não ter metade das chatices, e se perder alguma coisa, neste momento estou a preferir fazê-lo, porque eu pessoalmente perdi um bocado a confiança. Perdi a confiança não nas pessoas, não nos artistas, e eles não têm culpa nenhuma disto, mas perdi confiança na estabilidade do mercado há um ano. Certo. Não consigo E faz prever sentido. e não consigo estar confortável nisso. Não sei, Miguel, eu sei que também compras alguns Kickstarters. Eu sei que dos três eu sou o mais maluquinho do Kickstarter, mas pode ser que vocês também compram. Eu, em termos de Kickstarters, eu não sou aquela pessoa que faz back a muitos projetos. Eu faço alguns que eu vejo e que eu digo, olha, isto deve ser giro. Só que o deve ser giro para mim, enquanto que o Marco faz back a 8, eu faço back a 1. Capaz de ser mais ou menos isso. Deve ser mais ou menos esta a escala. Mas ainda assim, por acaso eu também tenho ido menos ao Kickstarter, para bem da minha carteira. Ponto número um. Mas por acaso, está bem que há aí umas histórias meio rocambolescas de editoras e de malta que pediu dinheiro, tipo, olha, tenho aqui um jogo 100 euros. Isto mesmo antes da pandemia, houve assim uns casos em que, olha, tenho aqui um jogo 100 euros, pronto. E depois é que eles fizeram contas e depois é que eles chegaram à conclusão que isto vai custar mais do que os 100 euros que a gente pediu. Mas isso já houve antes até. E foram... Sim, mas é isso que eu estou a dizer. E, exatamente. E foram completamente enxovalhados precisamente por causa disso. Que é, olha, afinal precisamos de mais 20 euros de cada um. Precisas do quê? Como assim? Foi. Pronto, portanto, já houve casos destes. E por já ter havido casos destes, é que as empresas, as editoras, não vão voltar a fazer isso. Se acontecer isso outra vez, eles vão ter que arcar com o custo. O que acho. Mas olha que não é o que está a acontecer. Eles estão a passar o custo para as pessoas, principalmente nos portos, a dizer, olha, vamos fazer uma atualização de IVA, ou vamos fazer uma atualização... Por exemplo, atualizações de IVA têm sido mato ultimamente. Mas os portos é diferente. Uma coisa é tu dizeres, olha, o jogo são 100 euros e depois tens mais 20 euros de portos. Porque tu pagas aquilo à parte, não é? Ou muitas vezes tu pagas aquilo à parte. Tu financias o jogo, financias o produto e depois... é-te pedido ou é-te cobrado o valor dos portos a seguir, não é? Quando acaba a campanha, ou sim, às vezes é durante a campanha, mas há uma estimativa. Mas muitas vezes, sim, mas há uma estimativa. Mas muitas vezes acaba a campanha e depois é que tens, lá no Pledge Manager ou assim, é que tens o valor dos portos e pagas os portos através do Pledge Manager, não sei o quê. Agora, concordo contigo que é diferente tu teres uns portos de 20 euros que é a estimativa e tu dizes, está bem, ok, mais 20 euros eu dou, e depois tu chegas ao Pledge Manager e afinal são 50. Pois. Oh diabo! Espera lá, isto não era isto que estava combinado. 50 e o jogo custou 40, estás a ver? Tu 40, 20 euros de portos já estás assim um bocado coçado, não é? Tipo, mas ok. Depois afinal já custa mais portos do que custou o jogo. E tu, se eu soubesse não pagava. Pronto, exato. Mas essa parte é um bocado chata. Eu percebo, mas também acho que aí... se calhar as empresas vão ter que arcar com algum do prejuízo. Não todo, mas se calhar vão ter que arcar com algum do prejuízo, porque senão eles não lançam mais nenhum jogo. Eu vou deixar aqui um ponto, que é, no caso do Kickstarter em particular, assumindo a essência do Kickstarter, e por favor, malta, não me venham bater por dizer esta parte, porque eu sei que existem muito Kickstarter hoje em dia que não tem nada a ver com crowdfunding, ok? E que a empresa consegue perfeitamente pôr o jogo na loja e não precisava nada daquilo, mas pronto, agora aquilo é mais uma loja do que outra coisa. Mas vamos voltar mesmo à essência, que é aquelas pessoas que realmente precisam de escala para conseguirem produzir 1000 cópias, não é? Que não conseguem, não têm dinheiro para fazer as 1000 cópias e vão ao Kickstarter à espera que 1000 pessoas façam back daquilo e conseguiram 5000 ou 10.000. Não são aquelas tiragens muito grandes, mas pronto, fazem 10.000 cópias. Espetacular, conseguiram descer o custo de produção, os custos de transportes, economia de escala, todos nós conhecemos isso, não vale a pena entrar aqui em muito detalhe nisso. Essas pessoas tipicamente esmagaram o custo para conseguirem bancar isto, não é? Por isso eles não têm uma margem de lucro assim tão grande e, by the way, não têm outro jogo ao lado que eles podem se apoiar nele para, da margem desse,
ir cobrar, né? Quer dizer, depois tem 50 jogos no mercado e consigo-me aguentar. Ele só tiver aquele, um aumento numa rúbrica que todos nós já nos coçamos várias vezes a olhar para os preços dos custos das coisas que mandamos vir no Kickstarter, para uma coisa de 40 euros pagar 12, 15 euros de portes, e se aumentar para o triplo, ele não comeu a margem, já comeu a produção. Daqui a um bocado eles mandam-vos um papelzinho olha, tome lá a carta, foi o que deu para fazer. E depois o resto foi transporte. Marco, eu vou. E mesmo aqui... a carta. Eu vou só aqui partilhar algo que também escrevi no artigo para quem nos está a ouvir, para ter uma ideia que nós estamos aqui a falar de, já no preço final dos jogos, de ser 40, 45, 50. Nós estamos a falar de coisas que, ok, não pagamos mais 5, mais 10 euros. É chato, é triste, mas não é assim tanto quanto isso. Agora imaginem uma editora, eu vou só aqui relatar um relato de um responsável de uma das empresas que trabalha muito os seus jogos no Kickstarter, que é a Triton Noir, que é uma empresa que lançou o jogo V-Commandos e tinha um projeto antes da pandemia que era o Assassin's Creed The Brotherhood of Venice. Para terem uma ideia, quem nos está a ouvir, em março de 2019, os custos de transporte que estavam planeados para este projeto estavam a rondar os $34.500. Isto em março de 2019. Em abril de 2021, portanto, já com a pandemia já bem velhinha neste caso, porque já tinha um ano de pandemia, de $34.500 passou para $105.000. Estamos a falar da mesma quantidade. Só estamos a falar do custo que esta empresa teria com contentores. Mas estamos a falar de abril de 2021, agora avançamos mais 2 meses, junho de 2021 passou para $158.000. E um mês depois passou para $218.000. Portanto, Um mês. Agora, Brutal. voltando atrás ao início, que era março de 2019, 34.500, para julho de 2021, $218.000. Pensem Nem as cartas. Nem dá para mandar as cartas. Eu acho que só dá para mandar o envelope. A este custo só dá para mandar o envelope vazio. Que empresas conseguem sobreviver a isto? Não é? Que empresas não conseguem sobreviver isto? Não dá. O custo tem que ser suportado por alguém. Por isso, estamos aqui a falar do aumento dos preços dos jogos ao consumidor final. Mas isto... Mas, Bruno, lá está. Isso são 7 vezes mais, quase. Isso são quase 7 vezes mais. Sim. Vai aumentando. Não, eu sei. Faz o chip rápido. Mete isso rápido para assegurar o preço. E já agora eu li um artigo que dizia que antes de 2022 isto não está resolvido. Pois. Portanto, este ano é para esquecer, para o ano também há de ser para esquecer, e se calhar só lá para 2023 ou 2024 é que isto começa a voltar a valores normais. Mas isto para dizer que é claro que é incomportável, ou uma coisa é, tu estás a contar com $34.000, tudo bem, é imenso dinheiro, tudo bem, mas tu se calhar estás a contar, ok, isto pode subir um bocadinho, vá, 40.000. E tu pões ali uma margem e dizes, 40.000, ok, $50.000, vá, no máximo isto custa $50.000, tudo bem, e tu consegues suportar isso. 200 e tal mil dólares são 4 vezes mais aquilo que tu estavas a contar em gastar. E, de repente, tu não vais dizer a um consumidor final, olha, o jogo que tu querias que eram 100 euros... agora vai-te custar 400. Oi? Quanto? Que loucura é essa? Não. Desculpem lá, mas isso eu não dou. Para isso eu compro um jogo que está out of print a alguém que me vende um jogo qualquer out of print a 400 euros. Não, eu não vou comprar nenhum jogo a 400 euros. O mercado está descontrolado. Descontrolado. E isto também, porque eu achei piada, mas não tem piada nenhuma. Achei piada pelo ridículo que é. Isto parece uma coisa de filme, mas os contentores disponíveis são tão poucos, isto é verídico, e existem pessoas que já relataram isto, que existem leilões para os contentores. Claro. E não estamos a falar de contentores para jogos de tabuleiro. Os contentores servem para tudo. Portanto, eles são mesmo muito poucos ou seja, para este nicho é preciso abrir os cordões à bolsa para ter direito a um contentor. Para terem ideia, fazem-se leilões e as empresas que dão mais asseguram esse contentor. Claro. Portanto, quem quer muito trazer os produtos para o sítio X tem que pagar muito para o fazer. Há quem abdique de o fazer. E por isso é que os jogos ficam retidos, por isso é que os jogos não chegam, é por isso que às vezes alguns projetos são cancelados.
E também é por isso que algumas empresas preferem fechar do que continuar neste ritmo, porque mais tarde ou mais cedo teriam que fechar, não por iniciativa própria, mas sim porque seriam obrigadas a fazê-lo. Portanto, é dramático, em alguns casos é mesmo dramático, porque há muita gente que ficou sem emprego, há empresas que fecharam por causa disto. A lei da oferta e da procura é muito cruel. Tu exemplificaste, é um excelente exemplo exatamente disso, não é? Quer dizer, há de haver sempre alguém disposto a pagar quando a oferta é menor do que a procura, não é? E tu disseste também muito bem, isto são todas as indústrias, a construção está a sofrer disto, lembro-me a indústria informática sofreu durante muito tempo disso, não havia discos, depois não havia placas gráficas, não havia microchips porque não estavam a conseguir sair da China, e até me lembro da indústria automóvel não reverter displays LCD para analógicos em alguma produção de carros durante este ano, exatamente por causa disso. Por isso, isto não é só na indústria dos jogos de tabuleiro. O caso particular da indústria dos jogos de tabuleiro, eu acho que se sente mesmo muito mais, porque, como nós dissemos no início, é matéria-prima a sofrer, depois o transporte vem, e a produção vem todo da China, 90 e muitos por cento. Por cada 10 empresas que fabricam, não há de haver uma fora da China, por isso é de ser meia. Não vos sei dizer o rácio, mas o rácio é mesmo acima de 90%, o que não muda também do dia para a noite. E acho que isso vai ser também um problema grande para tentarmos resolver. Eu acho também, dando aqui um bocadinho de esperança também, criando aqui alguma atitude positiva, eu vou-vos partilhar uma coisa que eu achei muito gira de um dos produtores que, por acaso até é nosso parceiro aqui na DICE, mas que está também a fazer até um Kickstarter, que houve um aumento efetivo a seguir ao Kickstarter dos custos de transporte, e ele decidiu não aumentar os preços aos seus backers, quem fez back, e abriu uma campanha voluntária para comprar uma expansão que ele deu um nome fantástico, que era basicamente em português assim, para tapar o buraco do financeiro eu dei-lhe um nome assim à expansão, hoje tapar o buraco financeiro do aumento de preços dos contentores. Foi muito engraçado, mas ele fez uma expansão. E quem quisesse pagar mais e ter esse add-on, ter essa expansão, esse custo iria reverter para tapar o buraco que iria ficar. Ele não estava a pedir dinheiro por nada. A expansão em si, ele desenhou a expansão de forma a que ele consiga pô-la dentro do jogo sem aumentar o custo. E ele explica isso num post incrível, onde ele diz, isto é muito, muito básico, malta. O custo do transporte tem a ver com peso e com volume. E eu consegui arranjar a maneira do peso não passar o threshold e o volume também não passar o threshold. E a partir desse momento eu tenho um custo de transporte igual, vou-vos produzir mais um bocado, ok, mas eu estou-vos a dar uma coisa nova, um preço de uma expansão, e a expansão vai ser, do ponto de vista de caixa, do ponto de vista de otimização da minha produção, vai conseguir compensar isto. Isto é da Phase Shift Games, é o Jason Miceli, é pena ele não vai entender nada deste podcast, mas que um grande abraço para o Jason, porque eu achei genial, mas até trocamos várias mensagens por causa disso, porque eu lhe disse mesmo, achei genial, és o único que eu via fazer uma coisa como esta, e depois o humor dele é incrível, de pegar nisto e chamar a expansão exatamente, tapar o buraco da seda, tipo, ok, tu és o maior. Mas a realidade é que é possível ser criativo e é possível pegar neste problema e até criar uma oportunidade. Ele vendeu imensas expansões, a realidade é que ele já compensou financeiramente a situação, toda a gente aderiu, toda a gente achou piada àquilo. Eu vi imensos comentários lá na thread das pessoas a darem-lhes parabéns por fazer isto, e pegando uma coisa que poderia ter sido o caos, como nós já vimos aqui, algumas situações muito negras, e tornou aquilo uma coisa interessante e divertida. Não sei já agora quais são os vossos comentários, Miguel. Eu acho essa ideia super interessante e eu acho que é mesmo assim isto. Quando as adversidades acontecem, muitas vezes as oportunidades surgem nesses momentos, para quem é corajoso, para quem é criativo, como tu disseste, e eu acho genial o que o Jason fez aí, mas não é a única solução. Acho eu que ainda existem várias que nós ainda vamos acabar por descobrir, mas uma delas que já existe, não digo que seja assim num tom positivo, mas não é negativo de certeza, é pelo menos uma alternativa. Algumas empresas o que estão a fazer é, ok, eu tenho este contentor, isto está muito caro para mim, eu não tenho forma de fazer face a estas despesas, quem quer se juntar a nós, outras empresas, eu não levo os jogos todos que queria levar
para o sítio X, mas eu se calhar vamos aqui distribuir os custos, 1/3 do contentor pode ser para ti, o outro terço para a outra empresa e o outro terço para nós, e vamos dividir isto por 3, e pelo menos alguns dos jogos chegam lá, em vez de ficarem todos retidos, e isto, pelo menos algumas empresas têm funcionado assim. Por isso é que também a quantidade de jogos que têm chegado à Europa tem sido mais reduzida também, àqueles que chegam, porque muitas destas empresas estão a optar por isto. Menor volume de transporte, mas também o custo é distribuído pelas empresas. Eu acho isso também interessante, porque são empresas que competem umas com as outras, mas neste caso têm que colaborar umas com as outras, porque senão perdem todos. E acaba por ser interessante o que esta crise também está a fazer, a provocar neste sentido. Portanto, é um semi-co-op. É um semi-co-op, sim. Primeiro é preciso o contentor. Primeiro certo, alguém, bem, tem que se chegar à frente. E depois, olha, amigos, vamos Está aqui. bem. Vamos competir outra vez. Exato. E depois faz-se uma vaquinha, não é? Faz-se uma vaquinha entre todos e pronto, sim. Eu imagino estas reuniões entre responsáveis de empresas nestas situações, porque isto não deve ser nada fácil. Mas nós estamos aqui a rir-nos porque tem algum humor, porque isto parece ridículo, mas para quem está à frente destas empresas isto deve ser deve ser super estressante. Olha, e mais do que isso, porque eles têm que fazer a reunião depressa, não é? Porque de manhã o preço do contentor é um e à tarde já é outro. Ou podem ficar sem ele. Ou podem ficar sem ele, não é? Portanto, já é mais caro e ainda por cima já veio a Samsung e já comprou o contentor. Portanto, não vale a pena. Portanto, esse já foi. Boa. Muito bom. Isto aqui está. Eu acho incrível como nós conseguimos encontrar também coisas boas no meio das histórias positivas e até mesmo de interajuda. Por isso, para os nossos ouvintes, não desistam, continuem fortes, acho que nós vamos sobreviver a isto. Passamos aqui se calhar o início de uma mensagem um bocado negativa, mas não, continuamos com fé que isto é passageiro e nós vamos jogar muitos mais jogos durante os próximos anos e eles vão chegar cá. Não vamos precisar de ir num barco também para os ir buscar à China, eu acho que não. E isto é a mensagem do Marco, responsável em Portugal pela Asmodee. Deve ser das poucas empresas que não se queixa, porque eu ouço toda a gente a queixar-se, menos a Asmodee. Por acaso, agora falando a sério, tenho muita curiosidade em saber o impacto que tem sobre estas grandes empresas, porque o que nós temos a ouvir é sobre as empresas que realmente têm mais dificuldade em sobreviver, e ainda não vi as grandes empresas a abordarem este assunto. Se calhar já o fizeram e eu não sei, mas também não vi. Mas seria interessante perceber publicamente, pelo menos, se calhar entre elas no co-op dos contentores, se calhar sim, mas publicamente também não tenho visto nada disso. É verdade, olha, mas por acaso é outra situação que eu não tenho visto agora acontecer muito, mas antes, quase todos os meses, havia uma empresa que era adquirida pela Asmodee. Parecia que era uma coisa banal. Eu acho que agora a empresa que consegue ser adquirida por uma Asmodee neste momento pode dar graças a Deus por isso acontecer. Sim, porque pelo menos dor de cabeça, não é? Aquilo que parecia ser um problema para toda a gente, aí este monopólio da Asmodee, se calhar vai salvar muita gente nesta indústria se continuar a fazer estas aquisições, porque não há muitas empresas que conseguem sobreviver neste momento a isto. É verdade. Olha, mas mesmo assim continuamos com esperança. Malta, continuem à procura dos vossos jogos. Eu continuo a conseguir comprar jogos. Eles continuam a aparecer e espero que não fiquem também demasiado caros, porque senão a coisa fica sempre mais chata. Mas mesmo assim eu estou com fé, eu estou positivo, sou uma pessoa positiva, vou continuar positivo. Menos jogos, mas melhores, não é? Pode ser que seja também um dos resultados disto tudo. Estou na esperança que seja mesmo que a malta consiga ser criativa, porque eu acho que é nos momentos de crise que saem as grandes ideias e venham elas e que a malta encontre aqui forma de virar isto. E se calhar deixámos de estar dependentes da China. Eu adorava isso. Não tenho nada contra a China e contra a produção da China, só tenho contra os monopólios. Acho que não vale a pena, genericamente falando, e neste contexto em particular, de 90% do mercado estar monopolizado pela China. Acho que foi com esta dica de monopólio, se calhar vos deixo para a nossa rubrica. Cá estamos para mais uma rubrica Jogos que dão que falar, malta. A rubrica que faz parte do final dos nossos episódios, onde cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está associado ao tópico de hoje. Hoje temos um episódio muito focado na crise dos contentores e no impacto
que isso teve no custo dos jogos de tabuleiro, por isso serão jogos de alguma forma ligados com esta crise. Não sei muito bem como é que a malta vai descalçar esta moto, vai ser giro. Mas Bruno, estás à vontade para cobrir a nossa rubrica 2. Como é que tu foste arranjar um jogo ligado ao tópico 2? Então, uma pessoa tem que ser criativa, não é? Olha, o jogo que eu trago é o Anno 1800, que é do ano passado, 2020, do autor Martin Wallace, bem conhecido na praça, e a editora é Cosmos. É um jogo que tenta transportar aquela série de jogos digitais, que existem vários jogos com o nome Anno e depois com uma data diferente, e é uma franquia com muitos fãs e que agora está a ser reimplementada em jogo de tabuleiro. É um jogo que é passado na era da Revolução Industrial e temos um pedaço de terra que foi descoberto pela nossa nação e somos responsáveis por desenvolver aquela terra. Temos vários trabalhadores, esses trabalhadores são mais ou menos qualificados, isso significa que eles podem trabalhar em algumas indústrias específicas e basicamente o jogo é uma tech tree enorme com indústrias, em que nós temos que tentar satisfazer os desejos destes trabalhadores que também são a nossa população. Se nós satisfizermos estas necessidades, vamos ganhar pontos de vitória, e há outras formas de ganhar pontos de vitória, mas esta é aquela que é mais comum e mais constante no jogo. Primeiro era o jogo que eu mais aguardava em 2020. Ele saiu em Essen 2020, mesmo que tenha sido uma Essen digital, foi nessa altura que o jogo saiu, mas saiu em alemão e foi um jogo com uma tiragem até curta e que quem o jogou tinha falado coisas muito giras sobre o jogo e eu ainda fiquei mais entusiasmado e queria ainda mais tê-lo em casa. No entanto, queria a versão inglesa e é por isso que eu estou a escolher este jogo. Porquê é que eu estou a escolher este jogo? Este jogo saiu em 2020, setembro mais ou menos, outubro, acho que é outubro que normalmente é Essen. E o jogo chegou-me no dia 31 de agosto de 2021. E não é por falta de tentativas, porque eu estive ali nos sistemas de pre-order para conseguir o jogo. E é engraçado que o jogo em alemão teve uma tiragem curta, em inglês teve também uma tiragem curta que saiu pouco depois de Essen, mas depois houve muitas promessas de que o jogo seria lançado e publicado e distribuído pelo mundo afora, e isso era suposto acontecer ainda em 2020. Não aconteceu. Em 2021 demorou a acontecer, os prazos para que isto acontecesse foram sendo cada vez mais adiados e já sabem porque é que eu estou a falar disto, porque evidentemente as causas destes atrasos têm a ver com a crise dos contentores, com a crise das matérias-primas, tudo, estas coisas todas que temos vindo a falar neste episódio todo. Felizmente o jogo chegou, eu gostei muito do jogo, é mais simples do que eu esperava, não é tão complicado como eu aparentava quando vi os vídeos. E não posso dizer, eu sou fã desta franquia nos videojogos, e posso dizer que de alguma forma este jogo consegue replicar aquilo que é feito no formato digital. Não posso dizer que é a mesma coisa, não tem a mesma profundidade, mas conseguimos, até a própria arte é extraída do jogo, e isso é uma das coisas que muita gente critica no jogo, porque não gostam daquele formato muito digital, muito de jogo de computador. É aquilo que vocês têm nas cartas, mas o jogo em si até é bastante simples. Tem uma mecânica muito engraçada de final do jogo, que quanto mais população tens, mais cartas vais buscar, mas o jogo só acaba quando um de nós acaba com as cartas. E como são as cartas que dão pontos, tu queres ir buscar mais e mais cartas e mais cartas e mais cartas, e no entanto o jogo assim torna-se cada vez mais longo. E há aqui uma gestão muito engraçada que tens que fazer, que é quando é que tu decides parar-te e buscar cartas, para parares de fazer pontos e decidires terminar o jogo. Os meus jogos demoraram 1h30, é aquilo que diz na caixa. Há gente que diz que o jogo pode demorar 3 horas, e eu percebo porquê, porque começam a ficar viciados naquele engenho de fazer pontos e nunca querem acabar o jogo e vão buscar cada vez mais cartas e o jogo depois nunca mais termina. Mas felizmente isso não aconteceu no meu grupo. Não posso dizer que tenha sido o meu jogo preferido de 2020, porque esse aí está claro, é o Praga, mas este está ali entre o segundo e o terceiro. Eu fiquei muito fascinado com aquilo que vi, ainda só joguei 2 vezes, vou querer jogar mais, porque as primeiras impressões foram mesmo muito boas. Sim senhor, Bruno, muito bem. Isto é claro, 3 horas de jogo, o Daniel já está
ao rubro. Só saltou logo da cadeira a ouvir esse bocadinho da descrição. Foi logo. Não. Então, eu disse que os meus jogos demoraram 1h30. 1h30 eu acho que ele consegue tolerar. Portanto... Eu gostei da ressalva que tu deste. Foi mesmo assinado Daniel Alexandre. Está lá. Um grande abraço, Daniel. Um grande abraço, que eu sei que estás desse lado. Exatamente. Opa, Martin Wallace, sim senhor. Grande escolha, Bruno. Grande escolha. Miguel, passando para ti, que jogo traz tu para nós hoje? Ora bem, eu hoje trago uma má notícia. Só uma? Não, sim, só uma. Precisas de um drum roll para essa má notícia? Não. Então, o jogo que eu trago hoje é um jogo que foi lançado em Kickstarter agora há relativamente pouco tempo, que se chama Mint Mini. E então, é um jogo que faz parte da coleção dos Mint Games. Para quem não sabe, são jogos muito simples que têm como objetivo, se calhar, dar a conhecer as várias mecânicas que existem no mundo dos jogos de tabuleiro. Existe o Mintworks, que é um worker placement. Existe o Mint Delivery, que é um pick up and deliver. Existe o Mint Control, que é um area control. Há o Mint Bid, que era o último que eles tinham lançado, que é um jogo sobre leilões. Está-me a falhar acho eu, mas enfim. E este é o mais recente, é um jogo deste ano, portanto, está agora em Kickstarter. É um jogo de Joshua Hale e Samuel Williams e é publicado pela Poketo. E porquê é que eu trago este jogo? Este jogo, à partida, tinha muita coisa para ser giro. Porquê? Porque combina todos os outros jogos num. Portanto, há uma espécie de uns mini-jogos em que nós conseguimos dizer, ok, então eu agora vou fazer um bocadinho, vou jogar um bocadinho do Mint Control, agora vou jogar um bocadinho do Mint Works, agora vou jogar um bocadinho do Mint não sei o quê. Isto tinha tudo muito bom potencial e muito bom aspecto, até eu ver uma coisa que eles disseram que eles só estão a entregar nos Estados Unidos. Por que será? Porquê que será, exatamente? Porquê? Porque o preço do jogo são $10. E $10, eles dizem, é-nos impossível entregar o jogo para fora dos Estados Unidos com este preço. Porque eles não querem ter um jogo a custar $30 ou $40 para fazer face aos custos de transporte para colocar aquilo na outra ponta do mundo. No entanto, eles também dizem que têm alguns parceiros por esse mundo fora e não sei o quê, e etc. E, portanto, há alternativas e depois vão eventualmente haver formas de colocar o jogo fora dos Estados Unidos. Só que provavelmente já não custa $10. E é o que eles dizem. Nós estamos só a pôr isto dentro dos Estados Unidos porque o jogo custa $10 e nós não queremos gastar mais do que isto. Não vos queremos pôr a gastar mais do que estes $10, mais 5, 6, $10 de portes. E então, esta má notícia é que o jogo até parece ser engraçado, porque se jogaram os outros, ou se tiverem uma noção do que é que são os outros, então este parece ser engraçado. Eu até estava quase para clicar no botão de back e depois vi US only e eu, se calhar já não clico. Pronto. E então é isto. É o jogo que eu resolvi trazer. É o Mint Mini, que infelizmente não vai cá chegar assim tão cedo. Pois, esperamos nós que eventualmente dê a volta e consiga chegar via retalho normal para a malta que está a fazer a coleção. Também acho. Sim, isso eu acho que sim. Positivismo sempre, sim senhor. Obrigado, não é $10. Pois não é $10. Não, mas eu vi que eles têm uma parceria com a Maldito Games, que é espanhola, tem mais uma francesa, uma alemã. Dá para ter o jogo mais cedo ou mais tarde. Não é $10. Boa. Ora, eu da minha parte, eu vou-vos falar de um jogo que mete naves espaciais, voares à volta do mundo, que tem o nome realmente de um navio bastante conhecido, que é o USS Freedom, um porta-aviões americano, mas que não trata nem de barcos, né? Eu já vos fiz o spoiler, trata de naves espaciais. O USS Freedom, neste caso o board game, não o navio, é um jogo criado por Aiolos e Vanto, e é publicado pela Dreamcrafts Games, um estúdio grego, por acaso, que
tem sido nosso parceiro, nós já fizemos alguns playtests deste jogo, eu já o joguei e gostei bastante, e é um Kickstarter que ainda não foi entregue e que está com vários atrasos por causa de... Adivinhem lá. Exatamente, Exato. adivinhem lá, não é? Ao ponto de eles fizeram um reprint do jogo anterior do Aeolis. Quem quisesse fazer o back do jogo poderia ter recebido já, porque eles, como eram reprint e não precisava de proofs nem nada, eles iam até mandar o jogo antes, apesar das pessoas fazer a back da campanha com os dois jogos. E não vai acontecer, eles já pediram desculpa publicamente, porque efetivamente não conseguem fazer chegar a tempo e estão a fazer os esforços para mandarem os dois juntos para os backers. Sei que é muito chato para a malta, não é? Que estava na esperança de receber as coisas a tempo, e eles pedem imensa desculpa, assumem toda a responsabilidade disso, mas não conseguem mudar isso. E este é um bom exemplo de um cenário. Eles não tiveram que fazer efetivamente nada, não foi daquelas coisas que mandaram para trás porque estava mal printed nem nada, não. Eles chegaram, mandaram imprimir mais cópias e não conseguiram fazê-las chegar a tempo. É triste. Espero que o USS Freedom consiga chegar mais ou menos ainda dentro deste ano, que era o que já ia, pronto, um bocadinho. Eles falavam de dezembro de 2021, iria ficar dentro do calendário, ainda não anunciaram atrasos. Para quem está curioso, falou aqui USS Freedom, o que é isso, Vamos explicar só um bocadinho do jogo para se vocês estiverem curiosos de entender um bocadinho o que é que o jogo faz. É um jogo colaborativo, open world, ok? Free roaming e todo temático do espaço. A história, por acaso, está muito bem feita. Eles conseguiram aqui uma ideia muito gira, que é uma nave alienígena caiu na Terra. E ao cair, depois teve que fugir e teleportou as pessoas que estavam à beira dela para dentro. Mas ela caiu ao lado de quê? De uma convenção, de uma convenção onde estavam todas as pessoas vestidas dos seus super-heróis. E ao serem teleportadas, eles tinham lá um motor da nave, tem uns poderes místicos, pronto, assim, uma coisa que deu os poderes a cada pessoa de incorporar basicamente aquela personagem. Então, o Marco estava vestido Homem-Aranha, de um momento para o outro consegue lançar teias ou fazer o que quer que seja da personagem que ele estava vestido. E foi uma maneira muito engraçada que eles arranjaram de não têm nenhum dos super-heróis, mas têm lá os poderes e as coisas parecidas, o que cria também uma temática, mas fizeram isto com um humor incrível, ok? O jogo tem imensa história, se quiserem ver a história. É um legacy game, entre aspas, estou a fazer aspas com os dedos, não é legacy porque é replayable, vocês podem jogá-lo todas as vezes que o jogarem ele será diferente, mas tem uma campanha. Vocês fazem 36 sessões de 1 hora de jogo, e ao fim destas 36 sessões vocês chegaram a algures na história a algum sítio, dependendo das decisões que vocês foram fazendo, as coisas aconteceram. Podem recomeçar e fazer outras decisões e ir fazer outro caminho com outras pessoas. São 36 standalone sessões de jogo, ok? Completamente isoladas, jogam uma sessão de jogo, até podem mudar as pessoas, desde que vocês sejam os mesmos, até acompanham um bocado o caminho que vocês foram fazendo. Basicamente, vocês têm uma nave, estão a explorar o universo, estão a ir numa dada direção, vocês escolhem para onde é que vão a seguir e fazem um encounter lá, que pode ser dentro da nave, a lutar com outra nave, pode ser num planeta e metade da equipa no planeta, outra metade na nave, e haver uma batalha qualquer, e é muito ali à volta da batalha. A batalha depois é um bocado complexa, tem várias fases, o jogo não é muito complexo, porque as contas são muito fáceis de fazer, eles fizeram aquilo uma mecânica muito visual, muito, muito, muito simples. Mas tem várias faces, ok? Por isso as pessoas que depois olham, tem a navegação, depois porque podem dizer assim, ok, então vou mover a nave para me esquivar dos tiros, e o outro dispara, então como eu me movi, mas tive que escolher mover-me antes dele disparar, porque quando ele disparou eu já levei o tiro, não vou mover depois. Isso aquilo tem uma ordem de fazer, o encounter, depois o combate, mover-me dentro da nave, posso ir para um certo sítio para aumentar com os meus poderes a força de ataque ou a navegação, para melhorar um pouco as hipóteses que eu tenho de evitar um ataque, mas no fundo, sem entrar em muito detalhe, é isto. Vocês andam ali a fazer estratégia colaborativa, usando os poderes especiais de cada um dos heróis, os stats e essas coisas todas. Parece um RPG sem ser o peso do RPG, e é muita gira o USS Freedom. Eu diverti-me imenso a jogar isto com o Vanto, eu joguei isto com o criador e com o César, por acaso, e com o Ricardo Jesus. Agora um abraço para eles, que sei que nos estão a ouvir, e tivemos a divertir um bom bocado a jogar isto no playtest, e fiquei completamente hooked. Quando eles lançaram a campanha também estou lá à espera agora também que isto não fique muito atrasado, eles estão a assumir já agora, eles não
não estão é um exemplo de uma empresa que está a assumir os custos, que seja eles quais forem que vão ter a mais, apenas não estão a conseguir lidar com os atrasos. Pronto. E os impactos que isto está a ter é nos tempos de entrega da primeira fase, que não quer dizer nada por enquanto no jogo em si, mas eu estou... Pronto, agora vem a parte pessimista minha, se calhar um bocado, também ela existe. Eu acho que eles não vão conseguir, o dezembro é um mês muito mau para termos um deadline, quando as coisas estão todas atrasadas, por isso já estou a contar que isto vai atrasar. Pá, mas pronto, ok, that's life, right? É a vida, não podemos mudar isso. Mas é isto, é o USS Freedom. E com isto terminamos mais um episódio. Muito obrigado a todos vocês que estão desse lado. Vocês estão a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. Meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado. Estamos sempre curiosos. Se vocês já sentiram algum efeito desta crise, partilhem connosco as vossas ideias, as vossas opiniões sobre este tópico. O que é que acham que devia ser feito ou poderia ser o futuro desta indústria? Sejam tudo pontos e opiniões que nós gostaríamos muito de ouvir. Partilhem as vossas opiniões com a hashtag DICE Podcast ou no nosso Facebook ou no YouTube, para continuarmos aqui esta conversa, esta aprendizagem mútua entre nós todos. Tem aqui na descrição os links para vários artigos e entre os quais, pronto, mais uma vez, o artigo do Bruno, se quiserem ler, está lá também, para vocês aprofundarem um bocadinho mais sobre este tópico se estão curiosos. Acho que foi uma conversa também bastante completa, mas há muito mais online para vocês continuarem a investigar sobre isto se quiserem. Claro está, se também nos quiserem fazer chegar algum feedback, é só mandarem um e-mail para podcast@dicecultural.org. Tem tudo também na descrição para vocês também. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio. E se gostaram mesmo muito do episódio, então partilhem. Ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e familiares com este conteúdo. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos. Foi uma conversa extremamente agradável. Diverti-me imenso, malta. Obrigado, Marco. Obrigado. Pronto, agora é só atarmos, metemos num contentor e há de chegar este episódio. Este não vai ter atraso, acho que não vai ficar preso no canal de Suez. Eu não pago. Não, malta, este episódio vem direitinho para vocês, não se preocupem, não vai ter atraso nem tem sobretaxas. Espetáculo. Por enquanto. Estava a faltar um momento, não era? Relembro que a DICE Cultural continua a lançar muito conteúdo escrito e em vídeo, por isso não se esqueçam, deem uma vista de olhos ao site de dicecultural.org, que tem os links para tudo, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, está lá tudo, e também para o nosso parceiro, o meusjogos.pt, parceiro da DICE Cultural para todo o conteúdo escrito. E novamente também relembro que, se ainda não viram, também tem o DICE Top, que está no ar novamente. Sigam aqui o link na descrição, vão dar lá uma vista de olhos, vocês vão mesmo adorar. Nós divertimos imenso a gravar também este último top e vamos continuar a gravar. Todas as sextas-feiras, não se esqueçam no Discord, a DICE Cultural tem as jogatanas a terminar a semana em beleza, por isso juntem-se a nós, tem um link para o Discord aqui no podcast. Nós cá estaremos no próximo episódio para falar sobre 3D Printing nos jogos de tabuleiro. É verdade, não vão querer perder, vai ser um grande episódio. A todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas, até ao próximo episódio, malta. Um grande abraço. Até à próxima. Tchau, pessoal.